Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né, com o Senhor, com a palavra. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar ministrando as nossas vidas. Hoje já entrando aí no final de semana, sexta-feira, hoje, né, dia 10 de maio de 2024, nós vamos ler 2 Samuel capítulo 10, 1 Crônicas 19 e Salmos de número 20. Então vamos começar? 2 Samuel capítulo 10 diz assim, 2 Samuel capítulo 10. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu e seu filho Hanum foi o seu sucessor. Davi pensou, serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai dele. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor: Achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade, a fim de destruí-la. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: Fiquem em Jericó, até que a barba cresça, e então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus, de Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maacá e 12.000 dos homens de Tob. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os arameus de Zobá e de Reob, e os homens de Tob e de Maacá posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: Se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Soboque, comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel. E Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Soboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Capítulo 10 fala dessa pequena guerra, ou dessa grande guerra, né? Porque a gente fala pequena, porque parece pequena, mas não é, né? Diante de tantos inimigos, com certeza, a coisa não ficava muito fácil se não fosse o Senhor. E sempre a gente percebe que quando a guerra é contra o Senhor, porque afronta o seu povo, Deus entra e eles praticamente não precisam lutar. Ainda que mataram muitos homens aqui, né? Mas o Senhor com certeza interviu e fez os inimigos de Israel fugirem de diante deles, eles não precisaram nem lutar. 1 Crônicas 19, eu acredito que fala sobre essa batalha também. Deixa eu achar aqui. 19. Isso mesmo. Algum tempo depois, Naás, rei dos Amonitas, morreu e seu filho
foi o seu sucessor. E Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas para expressar condolências a Hanum, os líderes amonitas lhe disseram: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade de suas roupas até as nádegas e mandou-os embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó, até que a barba cresça, e então voltem para casa. Vendo Hanum e os amonitas que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia, de Arã, Macá e de Zobá, carros de guerra e condutores de carros, por 35 toneladas de prata. Alugaram 32.000 carros e seus condutores. Contrataram o rei de Macá com suas tropas, o qual veio e acampou perto de Medeba. E os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a batalha. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade, e os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e posicionou-os contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e posicionou-os contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém. Ao perceberem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros para trazer arameus que viviam do outro lado do Eufrates. E Sofaque, o comandante do exército de Hadadezer, veio à frente deles. Informado disso, Davi reuniu todo Israel e atravessou o Jordão, avançou contra eles e formou linhas de combate defronte deles. Mas, começado o combate, eles fugiram de diante de Israel, e Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com Davi e se sujeitaram a ele. E os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. Mesmo texto, né? Falando desse momento de batalha, onde uma simples mensagem de condolência, né? De meus pêsames para o filho de Naás, o rei dos amonitas, gerou guerra civil entre vários povos ali naquele momento, por causa de um mau conselho dado pelos sábios ali, né, ou não sábios, os conselheiros do rei ali que estava no poder naquele momento, que era o filho de Naás. Vamos lá para Salmos capítulo 20, que é o nosso último texto de hoje. Deixa eu pegar aqui Salmos capítulo 20. Salmos, capítulo 20, diz assim: que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido.
dos seus santos céus lhe responde, com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Então, o capítulo 20 vai falar sobre esse auxílio, sobre esse clamor que sobe no momento de guerra, no momento de angústia, no momento de tribulação. E o Senhor sempre vai ouvir. Quando são os seus filhos que clamam, quando são aqueles que o temem, quando são aqueles que são realmente afrontados por causa do nome dele. Deus sempre vai intervir na história quando o problema é com Deus. Então, todas as vezes que alguém se levantar contra nós, por causa da nossa fé, por causa do nosso posicionamento de verdade, por causa da nossa posição de lealdade ao Senhor, então o Senhor vai intervir. E nem sempre a intervenção de Deus é da maneira que nós queremos, né? Israel tinha inúmeras guerras travadas e o Senhor interviu nas guerras de Israel de diversas maneiras para salvar o seu povo, para livrá-los, ou às vezes não livrá-los, mas trazer vitória em outro momento para que o Senhor fosse exaltado. Então, o nosso olhar precisa estar em Deus, o que Ele desejar fazer conosco. Senhor, eis-nos aqui. Estamos para fazer o que o Senhor precisar fazer conosco e através de nós. Amém, queridos? Amanhã, já sábado, a gente vai estar lendo mais alguns salmos. A gente está dentro dessa história de Davi, né? Não demora muito e, infelizmente, Davi vai envelhecer. O seu reinado vai ser passado. Então, a gente precisa estar aí terminando o livro de Salmos, porque a gente tem Davi por pouco tempo aí na história, né? Tá bom? Pouco tempo, modo de falar, ele morre com 100 e poucos anos, né? Mas os textos, né, que vão contar a história de Davi não são tantos a partir do momento que ele se torna rei. Deus abençoe, ótima sexta-feira para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente tá aqui de volta para continuar a nossa leitura, se Deus quiser.